Shalom, shalom, graça e paz a você que está aí conosco mais uma vez nessa live. Hoje, como eu disse, uma live especial que vem em continuidade à live de ontem. Ontem nós falamos sobre prisões não combinam com adoração. E essa live fomentou no meu coração uma palavra de Deus muito profunda que serve para nós, para que a gente possa falar sobre formas de adoração. Eu quero deixar aqui para você as minhas redes sociais principais, está aqui, o nosso canal no YouTube, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário também, é muito legal, né? Nos siga no Instagram tem a opção lá do direct, que é onde você manda mensagem, e você vai poder ver essa mensagem em partes no Instagram e no YouTube também, nos vídeos curtos, mas também você pode no direct mandar mensagem para a gente, tirar dúvida sobre aquilo que você está pensando, aquilo que você tem no coração, e vai ser um prazer a gente compartilhar nesse tempo. Bom, queridos, eu quero orar rapidamente com você para que a gente possa concluir aquilo que começamos a falar ontem, vai ser muito importante para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida de cada um dos meus irmãos que o Senhor vai abrir as mentes e os corações para que a gente possa, em nome de Jesus, vivenciar e experimentar coisas grandes da tua parte. Abençoa a vida de cada um, quebra as prisões, eu declaro em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar um texto com você. Está aqui. João capítulo 4, versículo 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Bom, querido, esse é um texto muito conhecido, né, de todos nós. Importa que Deus seja adorado em espírito e em verdade. E esse texto ele vem falar para a gente sobre a adoração. E nós falamos ontem que prisão não combina com adoração. Compartilhamos o texto de Atos capítulo 16, onde Paulo e Silas vão para a prisão e eles adoram a Deus através do louvor e oram e as cadeias caem, as prisões são abertas. No dia seguinte, eles são livres porque não foi achada acusação neles. E aí, completamos a mensagem falando sobre o texto de 2 Crônicas, capítulo de número 20, onde Josafá ele está cercado por 3 exércitos e ele adora o Senhor. Adora através de louvores, mas adora através de outras circunstâncias. E nós, então, falamos sobre a prisão física, né, que Paulo estava vivendo, falamos sobre a prisão espiritual daquela jovem que profetizava e acabou causando a prisão de Paulo, profetizava mentiras, ainda que falasse a verdade, e falamos acerca de 3 tipos de prisão que são terríveis, mas elas são comuns a todos nós, que é a prisão convencional, a prisão territorial e a prisão vocacional. Assista a live de ontem. No final do vídeo ela vai estar aí, o card dela, para você poder assistir a live de ontem e completar essa mensagem. Assista também os nossos shorts, que são muito importantes para que você possa ficar ligado em tudo aquilo que a gente falou. Eu fiz os shorts destacando esses pontos. O que é uma prisão territorial? O que é uma prisão convencional? O que é uma prisão vocacional? E eu quero que você entenda bem isso. Porque hoje, o que eu quero trazer para você é aquilo que Deus tem trazido ao meu coração. Porque prisão não combina com adoração. Toda vez que eu me sinto aprisionado, eu preciso me lembrar que eu sou adorador. Olha o que o texto está dizendo aqui. Eu vou só pegar um pouco desse texto, é um texto muito longo. Jesus tendo um encontro com a mulher samaritana, mas aquela mulher samaritana ela estava aprisionada.
Existem algumas coisas que eram prisões para ela, muito severas. Por exemplo, a Bíblia diz que ela foi pegar água por volta do meio-dia. E para buscar água nesse horário, amados, a mulher devia de ser, no mínimo, uma prostituta. Porque ninguém buscava água meio-dia. A água vai estar quente. A água se pegava pela manhã, cedo. Então aquela mulher, ela devia ser uma mulher não muito bem vista pela sociedade, o que sugere, veja bem, sugere que ela fosse uma prostituta. E por isso ela vai buscar água esse horário. Então ela vive uma prisão condicional, condicionada à situação dela. Uma mulher rejeitada. Vamos usar o rejeitada para poder abranger, né, a circunstância que aquela mulher vivia. E aí a gente tem a segunda prisão, a prisão de ser samaritana. E o texto é enfático em dizer que os samaritanos e os judeus não combinavam. Nós tínhamos então ali pelo menos três povos: os romanos, que dominavam toda a região, os judeus, que eram dominados e eram a grande maioria, e os samaritanos. Claro, existiam gregos, helenistas e inúmeros. Eu não vou entrar nos pormenores, não é o nosso interessante. Mas aquela mulher, ela estava completamente aprisionada. Ela era samaritana. E eu vou te falar uma coisa: os samaritanos, eles não só combinavam com os judeus, não. Eles não se davam bem, não eram só com os judeus, não. Eles não se davam bem com os romanos, eles não se davam bem com os gregos, eles não se davam bem com ninguém, porque os samaritanos, eles eram um povo misturado desde a invasão da Assíria no reino do norte de Israel. Então eles eram vistos como um povo sem pai nem mãe, como nós diríamos hoje. Aqui em Minas tem uma expressão muito interessante. Você chega em qualquer lugar e a pessoa te pergunta: você é filho de quem? Você é filho de quem? Eles precisam saber de quem você é filho para saber a sua origem, quem são seus pais, e etc, etc. De que família você pertence, né? Você é filho de quem ou família de quem, eles te perguntam. E essa mulher, ela não poderia dar essa resposta. Quem que ela é filho? Eu não sei se eu sou judia, eu não sei se eu sou grega, eu não sei se eu sou assíria, se eu sou etíope, inúmeros fatores. Abre um parênteses aqui, eu estava assistindo uma aula do professor Luiz Saião, ele falou uma coisa muito interessante, que na Bíblia o termo Etiópia, né, que ele diz, a gente se remete ao país hoje, a Etiópia, mas na Etiópia, o etíope na Bíblia, ele simbolizava qualquer pessoa de pele escura oriunda da África, né? Já que os egípcios, eles são mais pardos do que negros. Então, quando a gente fala de Etiópia, a gente está falando na Bíblia de diversas etnias, diversos povos que estavam ali envolvidos. Então, de qualquer maneira, aqueles samaritanos eles não se davam bem com ninguém. E ela estava numa prisão espiritual terrível, numa prisão espiritual sem precedente. Então, quantas vezes nós estamos aprisionados, sem saber o que vamos fazer, sem saber como proceder? Aleluia! E nós precisamos entender qual é a nossa condição. Nós precisamos entender qual é a situação que nós temos vivido. Precisamos entender quais as condições nós estamos vivendo. E aí, nesse debate com Jesus, te perdoa, precisei ver uma mensagem ali. Nesse debate com Jesus, essa mulher, ela vai questionar algo muito interessante. Ela fala para Jesus: olha, vocês, judeus, dizem que se adoram em Jerusalém. Nós dizemos que é aqui nesse monte. E aí Jesus responde para ela o que nós lemos aqui no texto. A hora vem, já chegou, ou já é, como foi o que eu li aqui no texto, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são os tais que o Pai procura. Importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Eu não vou entrar na questão aqui de que existe falsa adoração, porque para existir uma adoração verdadeira, existe uma falsa. Não é nosso ponto. O nosso ponto é o que Jesus está ensinando para aquela mulher.
que não era o local que você estava adorando que estava fazendo diferença, ou que estava fazendo diferença, era como você adorava. E a adoração, por exemplo, de Paulo e Silas, ela acontece na prisão. A adoração de Josafá, ela acontece numa situação adversa, terrivelmente adversa. Qual a situação que você tem se encontrado que necessita de uma adoração que venha quebrar cadeias? E eu quero te apresentar alguns tópicos que são adorações e vão fazer diferença para que eu e você possamos, então, assim, alcançar de Deus a libertação dessas prisões. A primeira coisa que eu quero dizer para você é a primeira forma de adoração é o louvor. Eu falei isso na live de ontem e volto a repetir. O louvor não é adoração. Às vezes a gente ouve e fala assim, vamos adorar agora, tal, e aí chama o ministério de louvor na igreja, chama uma igreja, uma pessoal para tocar. Não, aquilo ali é um ministério de música. O louvor, louvar, é ato de engrandecer. Então você chega para uma pessoa e fala assim, eu quero parabenizar aqui o fulano porque tirou 10 na prova. Você está louvando, né, aquele feito. Então, louvar no contexto bíblico é exaltar a majestade santa. Por isso que eu citei o texto de 2 Crônicas, foi o texto que eu trabalhei ontem, porque quando Josafá ele vai falar para o povo, ordenar o povo a louvar, né, pôr o povo em ordem, ele põe os cantores para louvarem a majestade santa. Em outras palavras, é entronizar, colocar no trono. O louvor, ele tem a função de colocar Deus no trono, no centro. E quando a gente fala do trono, a gente está falando de centro. O trono não fica no canto, o trono fica no centro. Então, o louvor é uma forma de adoração. A forma de adoração mais prática e acessível que eu e você podemos ter. Por quê? Porque o louvor eu ouço em qualquer lugar, o louvor eu consigo acessar em qualquer lugar. Hoje em dia tem inúmeros aplicativos. Eu não tô ganho dinheiro para falar isso, mas eu vou falar porque eu vi essa postagem. E eu também sou dessa época. Sou da época que a gente ouvia o Walkman, né? A gente tinha aquele aparelhinho grande que você botava uma fita ali dentro e aí você ouvia a fita e para você ouvir o outro lado da fita você tinha que virar a fita. A gente ouvia o Walkman e hoje eu posso ouvir as músicas no Spotify. Ou posso botar simplesmente aí no YouTube, como a gente está aqui transmitindo essa live, você pode ouvir uma música. Então, nós somos de uma geração em que a música sempre foi acessível. O louvor, nesse caso, em forma de música, ele é acessível. Paulo e Silas estavam cantando na prisão, Josafá estava adorando através de canções, louvando a majestade santa, e no contexto judaico eram entoados orações em forma de cânticos. Eles não estavam muito preocupados com a simetria musical, né? Eram dadas rajadas de trombetas no meio das músicas, símbolos, né? Havia sim uma harmonia, claro, especialmente no templo, mas a ideia de louvar era engrandecer a majestade santa, era fazer um som de adoração, onde todos pudessem entronizar a Deus de uma forma ou de outra, através da música. Então, nós podemos hoje colocar aí no Spotify e louvar. Eu comentei que eu faço isso quando eu vou para o trabalho, eu pego o veículo que eu trabalho, coloco lá o meu celularzinho, ouço a canção. Eu não mexo nem no rádio do carro. Vou ser sincero, eu nem sei como é que mexe. Mas eu boto o meu celular lá, ouço as minhas canções. Inclusive, eu quero deixar uma canção que tem mexido muito no meu coração aqui para você meditar. Chama-se Tudo é Perda, do alguma coisa Rodrigues. Não vou me lembrar o nome do rapaz agora. Tudo é perda. Procura essa música, você vai ver que música fantástica. Vai edificar muito a sua vida. E, queridos, veja bem, a adoração através do louvor, através da música, é algo muito acessível.
Você passa numa loja, você passa. Ó, eu me lembro quando eu estava no Rio de Janeiro e fazia sucesso aquela música Entra na minha casa, entra na minha vida, etc. Você passava no botequim, ou no bar, como as pessoas chamam, e estava tocando lá. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. A música é acessível. Você chega em cidades como, por exemplo, eu morava em Maria da Fé, até aqui em São Lourenço mesmo, você não tem uma rádio evangélica, como as rádios que nós conhecemos em cidade grande, né? Uma emissora própria cristã. E você tem lá dentro da programação, toca um louvor. Às vezes, em Maria da Fé, tinha aqueles momentos que não tinha alguém fazendo a programação. Então, tocava diversas músicas lá e, de repente, saía no meio daquelas músicas lá, um, dois, três louvores. E alcançava. Então, o louvor através da música, a adoração através da música, ela é muito acessível. E nós vimos que Paulo e Silas, quando estavam louvando, né, hinos, cantando e orando, as cadeias se quebraram porque houve um grande terremoto. Houve um abalo de estruturas espirituais que aprisionavam aqueles homens. A segunda coisa é a oração. Bom, parafraseando aí Paulo e Silas, eles louvavam, mas também oravam. E oração é uma coisa que eu e você precisamos ter como prática, orarmos para tudo. Orarmos porque vamos trabalhar, orarmos porque acordamos, orarmos porque vamos dormir, orarmos porque chegamos em algum lugar, porque vamos sair de algum lugar. A oração ela é um estilo de vida. Ela é tão importante quanto o ar que respiramos, porque eu preciso me comunicar com Deus. E eu falei no vídeo passado que às vezes é difícil de você fazer orações públicas, mas isso não te impede de fazer orações. No caso de Paulo e Silas, eles estavam numa prisão, ninguém impedia eles de orar. Eles estavam presos mesmo, não tinha mais o que fazer, eles estavam presos. Orar era algo que para eles não tinha a menor dificuldade. E eles oram ali publicamente, em voz alta, todos ouvem a sua oração. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. E quando você não pode orar em público? Eu passei situações, trabalhei muitos anos com libertação, especialmente no Rio de Janeiro, e eu não vou entrar nos méritos de como funciona o processo de libertação, tá, queridos? Só para a gente resumir o assunto. E às vezes a gente percebia que pessoas estavam endemoniadas ou não estavam bem, e tá lá tendo a mensagem, a oração do pregador, do outro pastor, de quem fosse, do líder, do responsável. E é antiético você pegar e começar a orar mais alto, pelo menos eu aprendi dessa maneira. E o que nós fazíamos? Parávamos do lado da pessoa, às vezes tocávamos o ombro da pessoa e ali em silêncio orávamos. E a libertação acontecia porque não é pelo muito falar ou pelo microfone, é pela ação de Deus através da sua adoração. E que tipo de adoração? A sua adoração através da oração. Na oração, eu confio em quem está me ouvindo. A gente costuma dizer que a gente não deve contar a nossa vida para todo mundo. A gente fala para quem a gente confia. A oração é a mesma coisa. Eu estou falando com Deus porque eu confio nele. Isso é um ato de adoração, porque eu confio de que ele pode e vai me ouvir. Se ele vai atender, é outra história, num outro vídeo. Nós não vamos entrar nesse mérito, porque a forma que Deus responde nem sempre é a que nós esperamos, mas certamente ele responde, amém? Então guarda isso no teu coração. A terceira coisa que vai quebrar prisões, que são adorações que quebram prisões, porque as prisões não combinam com a adoração, é a santidade. E queridos, como tem sido difícil nos dias de hoje ter santidade. A gente fala muito sobre a pornografia, né? A gente
tem aí, eu não posso ficar falando essas coisas, né? Eu esqueço. Mas esse negocinho aí, você entra hoje, eu tenho o aplicativo da Bíblia online, entra propagandas ali que eu vou falar para você. Às vezes dá vontade de desinstalar o aplicativo, porque não convém. Santidade não é você botar um terno, não é você não ir à praia, não é você não cortar o cabelo, esses são usos e costumes. Santidade é ter uma vida pautada, regrada na palavra de Deus. Preste atenção. Deus, ele exige de nós santidade. Ele fala, sede santos, porque eu sou santo. E olha que interessante que o texto não diz assim, sede santos porque eu sou santo. Não. Ele fala assim, sede santos porque eu, o Senhor. Ele está dizendo assim, se eu que sou o Senhor, se eu que sou Deus, sou santo, isso também tem que ser. Interessante, quando dou aula de teologia sistemática, e eu falo na teontologia, eu costumo ver uma coisa curiosa. Deus pode todas as coisas? E, obviamente, Deus pode tudo, tá? Deus é poderoso. Mas existe algo que nós não podemos negar. WhatsApp. Deus pode todas as coisas já com sua palavra.
Adversidades sempre estarão presentes e nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que adversidades sempre vão estar presentes. Eu vou fazer uma breve recapitulação, não sei se o microfone parou durante muito tempo, mas veja bem, são atos de adoração que quebram prisões. O louvor, a oração, a santidade, cumprir seu chamado, obediência e o sexto que nós estamos falando agora, que é a gratidão. Pense no meio das adversidades aquilo que tem te causado tristeza. Seja feliz com isso, seja grato com aquilo que você tem, ainda que pareça pouco, seja grato com aquilo que Deus tem te dado. Seja grato com aquilo que Deus tem te dado. E por fim, o sétimo e último ato de adoração que Deus ministrou no meu coração ontem, quando ministrava essa palavra, é a intimidade. Deixa eu explicar uma coisa para você. Há um texto na palavra de Deus em que Jesus conta uma parábola de um senhor que foi celebrar, um senhor de uma terra que foi celebrar as bodas do seu filho, e ele convidou inúmeras pessoas, e as pessoas, na hora de irem para a mesa para celebrar a ceia com ele, a festa, as pessoas começaram a dar para trás e não foram. E aí aquele senhor manda chamar todas as pessoas que estavam ali. Vai, fala para os seus servos, olha, chama todo mundo, quem tiver por aí chama, eu quero a casa cheia. E as pessoas se sentam à mesa, né? Como o texto traz para a gente refletir, elas se sentam. E o senhor daquela festa, né, o senhor daquela região, ele passa como que a revistar a mesa. E dentre os convidados havia um que não trazia vestes nupciais. Ele fala assim, por que você não trouxe vestes nupciais? Já que eram bodas, né? Por que você não está pronto para as bodas? E ele, não tendo com o que responder, ele foi lançado fora, a Bíblia diz, num lugar onde haveria choro e ranger de dentes. Não vou entrar nesse mérito, uma questão mais escatológica, mas vamos ficar por aqui. Intimidade, muitas vezes representada por sentar à mesa. Observe que o Senhor convidou a todos para sentar à mesa, mas nem todos têm lugar à mesa. Para que eu esteja à mesa do meu Senhor, eu preciso estar de acordo com a sua vontade. Então, intimidade com Deus é um ato de adoração porque me faz andar de acordo com a vontade dele. E eu preciso estar de acordo com a vontade do Senhor. Isso é intimidade. Porque no momento que eu ando em desacordo, eu perco o meu lugar à mesa. Eu perco o lugar de intimidade. A minha adoração é quebrada. E aquele homem foi jogado num lugar onde havia choro e ranger de dentes. Ele foi colocado em uma prisão. Amados, a adoração, ela quebra prisões. Por isso que as prisões não combinam com a adoração. Então eu quero dizer para você que você procure ter uma vida de adorador. Se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, esse é o momento de você entregar para Ele a sua vida e viver uma vida de adoração e todas essas cadeias que na mente, no coração, no emocional, na sua vida cotidiana, no mundo que você sente que estão te prendendo, elas vão ser lançadas por terra em nome de Jesus. Eu quero dizer para você, o nosso Jesus, ele veio para libertar os cativos, é o que diz a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo de número 61. Ele veio para libertar os cativos. E é o tempo de você ser liberto, amém? Eu quero compartilhar um último texto com você. Se encontra lá no livro de Salmos, capítulo de número 107, versículo 14, que diz: Tira-os das trevas e sombra da morte, quebrou as suas prisões. Tirou-os das trevas e sombra de morte, e quebrou-os das suas prisões. O Senhor Jesus, Ele quer te tirar das trevas e da sombra de morte, quebrar as suas prisões. E para isso você precisa ser um adorador. Permita-se ser um adorador. Senhor, mas é em Jerusalém
ou é aqui em Samaria, importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. E como eu conheço um verdadeiro adorador, quando as prisões são quebradas. Prisão não combina com adoração. O Senhor te chamou para uma vida de adoração e não para uma vida de prisioneiro. Amém? Recebe essa palavra? Em nome de Jesus, deixa eu orar por você. Pai, eu quero abençoar a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que em nome de Jesus tenha agora a sua vida transformada. Se ele nesse momento está confessando ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que o Senhor possa fazer grandes coisas na vida dele e que seja plenamente quebrada toda prisão e toda cadeia, para que ele possa viver livre abundantemente na tua presença. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo, porque o Senhor é um Deus fiel. Abençoa cada um, Pai, que está conosco nessa live e tem nos acompanhado nessa jornada. Que o Senhor possa manifestar o teu poder, em nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe, fique em paz e que o Senhor te guarde em todo o tempo, em nome de Jesus. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação, deixe seu like, seu comentário nessa live, vai ser muito importante para nós. Me siga também no Instagram, e eu estou colocando lá no Instagram as nossas redes sociais, todas as redes onde a gente tem publicado alguma coisa. No X, o antigo Twitter, também no Threads, também no Facebook, no WhatsApp, em todas as nossas redes sociais. Que o Senhor possa te abençoar de maneira poderosa. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e fique em paz. Shalom.